Boa tarde, tudo bem com você? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem uma religião? Ou melhor, fazendo uma outra pergunta, você sabe o que significa a palavra religião? A palavra religião significa o ato de se religar com Deus, ou se religar com Cristo, voltar a ter relacionamento. Aí eu pergunto, você tem relacionamento com o Senhor? Você tem tido um relacionamento com Cristo? Como você julga que tem sido o seu relacionamento com Deus? Porque eu digo uma coisa, nós vivemos numa sociedade hoje que quanto mais longe você estiver de Deus, melhor. Melhor por quê? Porque ele não vai influenciar a sua vida, não vai influenciar as suas decisões, não vai influenciar o seu modo de viver. E a gente olha para Jesus e, cara, Jesus nos ensinou o amor incondicional. E eu lembro que eu aprendi há muito tempo atrás, há uns 30 anos atrás, com um pastor que foi bênção na minha vida, que a gente tem que aprender a separar o homem das atitudes. E quando você aprende a fazer isso, quando você consegue olhar para o ser humano e separar ele das atitudes, você consegue amar ele de uma maneira mais fácil. Porque lembra do jovem rico quando perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para entrar nos céus e o Senhor mencionou para eles os mandamentos? Ele falou, não, tudo isso eu já tenho feito, mas quais são os maiores mandamentos? E o Senhor deu a ele dois. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E o segundo, semelhante a esse, é ama o teu próximo como a ti mesmo. Você já parou para pensar que eu e você ficamos em terceiro plano? Por que terceiro plano? Ama o teu próximo. Primeiro você ama a Deus, que é o primeiro mandamento. Depois você ama o teu próximo. Depois você ama você. Porque é ama o teu próximo como você ama você. É isso que diz a palavra. E nós temos visto hoje em dia que nós estamos vivendo a era do não tem nada a ver. Sabe, você vai falar para algumas pessoas ou vai cobrar um posicionamento de algumas pessoas, não é sobre cristianismo, sobre religião que eu estou falando, mas sobre pontos de honestidade, de sinceridade, de verdade, de justiça. E as pessoas falam, não tem nada a ver. Você vai cobrar acerca de uma coisa que a pessoa fez de errado, ela fala, isso não tem nada a ver. Até que ponto não tem nada a ver para você? João 3,16 eu sei que todo mundo conhece, independente da religião ou do movimento que você segue, seja ele protestante, católico, umbanda, quimbanda, maçom, seja qualquer coisa. Eu sei que você conhece esse versículo de cor que está em João 3,16. Portanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu digo, eu creio em Jesus e eu quero ter essa vida eterna. Só que eu também descobri uma outra coisa, sabe? Lendo a palavra de Deus, que vida eterna todos terão. Todos, independente da religião, do credo ou de que maneira você leva a vida. Só que a pergunta que fica é: qual vida eterna você quer ter? A vida eterna que o Senhor promete para aqueles que o aceitam, para aqueles que o têm como Senhor e Salvador? Ou a vida eterna sem Ele? Porque a vida eterna sem Ele, como diz a palavra, será no lago que arde com fogo e enxofre. Vai ser onde Satanás e seus anjos serão lançados no último dia. Porque eu digo uma coisa, porque por enquanto o inferno ainda existe. E a palavra diz que aquele que não está em Cristo, ele já está condenado. E a palavra diz isso no livro de Lucas 16, a partir do versículo 19 até o 31, que fala da passagem de rico e de Lázaro. Eu sei que muitos vão dizer assim, mas aquilo era uma parábola. Deixa eu dizer uma coisa para você.
como uma pessoa que já fez teologia, já estudou um pouquinho, e eu digo uma coisa, quando o Senhor ele usa parábolas, ele não usa nome próprio. E nessa história, ele usa o nome, ele fala rico e o Lázaro. Por que ele não fala o nome do rico? Porque ele não quer expor a família, porque a família ainda vivia naquela época. E ele diz naquele momento em que o rico que está lá no inferno sendo atormentado, ele levanta os olhos e olha para Deus e fala, Senhor, manda ele ir lá na casa do meu pai, falar para meus irmãos, para que ele não venha nesse lugar de tormento. E o Senhor fala, existe um grande abismo, ou seja, não existe comunicação entre aqueles que morreram em Cristo e os vivos, ou os mortos e os vivos, se assim você quer dizer. Ou seja, aí nesse texto já cai por terra toda a teoria dos espíritas, dos necromantes, dos Exus e essas outras coisas mais que diz que pode trazer comunicação entre uma pessoa morta e uma pessoa viva. Isso não existe. A sua oportunidade você tem aqui. O maior presente Deus já te deu, que se chama livre-arbítrio. Se você é pai, se você é mãe, você quer que, e tem filhos, eu pergunto, você quer que o teu filho te ame por aquilo que você dá para ele materialmente ou por aquilo que você é na vida dele? Um pai, uma mãe atencioso, amoroso, que faz de tudo para que os teus filhos vivam bem. Eu sei que você vai responder assim, eu quero que eles me amem por aquilo que eu sou. Não quero comprar o amor dos meus filhos. Exatamente essa é a resposta correta, porque Deus também, quando Ele nos deu o livre-arbítrio, foi essa a escolha que Ele nos deu. Ele quer que nós o amemos e o adoremos por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode dar. Ele é Deus do impossível. Ele podia, num estalar de dedos, fazer qualquer coisa por mim e por você. Mas não. Ele quer que a gente o adore por aquilo que Ele é. E Ele é santo. Ele é único. Não existe outro Deus além do Senhor. Entrega a tua vida para Jesus. Como diz o livro de Romanos, capítulo 10, no versículo 9, se com a tua boca você confessar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será salvo. E o que é confessar? É falar em voz alta. É ter testemunhas à sua volta, testemunhando que você está entregando o seu viver para Jesus, que você está convidando Ele para administrar a sua vida, para te ajudar a tomar decisões. É muito simples. Isso não é religião. O que a gente tem visto hoje em dia é a religião aprisionar as pessoas. A religião tem aprisionado as pessoas. É só você fazer um pensamento breve, meditar, fazer uma meditação breve. Se a religião que você serve te aprisiona de alguma maneira, te faz usar a roupa tal, que a vestimenta exata é essa ou é aquela, que homem veste calça e mulher veste saia, e sabe, tem várias coisas que são muitas vezes exigidas pelas religiões hoje em dia. Eu digo uma coisa, se saia for veste de mulher e calça roupa de homem, então Jesus, podemos dizer que ele era homossexual, porque ele usava uma túnica. E uma túnica nada mais é do que um vestidão grande. Porque demorou muito tempo para se inventar a calça. E mesmo a calça nos dias de hoje, vamos dizer, existem calças que foram cortadas e modeladas aos moldes do corpo masculino. E existem calças amoldadas com o corte do corpo feminino. Então quando a palavra diz o homem vestir vestes de homem, mulher vestir vestes de mulher, é nesse sentido que as roupas são modeladas de acordo com o corpo. Se você pegar uma calça feminina e colocar no homem, vai ficar ridículo. Ou pegar uma calça de um homem e colocar numa mulher, vai ficar horrível. Não seja hipócrita. Não seja ignorante. Não seja ingênuo nessas coisas. Primeiro porque Deus ele vai olhar para o teu coração.
e não para a roupa que você está vestindo, para o seu corte de cabelo, se você tem barba, se você não tem barba, se você usa batom, se você não usa batom, se você usa brinco ou não usa brinco. Deus está olhando para o teu coração. Eu já conheci muitas pessoas que se vestiam bem, vamos dizer assim, todo recatado, seja um homem, seja mulher. Eu já conheci muitos que se vestiam dessa forma, mas o coração era um sepulcro caiado, como diz a palavra. Por fora é lindo, mas por dentro é pão bolorado. Pão bolorento, né? Como diz a palavra. Guarda isso no teu coração. Eu sei que essa palavra está sendo até um pouquinho longa, sabe? Mas enquanto a religião te aprisionar, meu irmão, você nunca vai ser livre. Esteja num lugar onde Cristo seja o centro, onde as palavras sejam cristocêntricas. Isto é uma palavra realmente que vai mudar a sua vida, uma palavra que seja cristocêntrica. Acho que o maior problema hoje em dia, é claro que estudar a palavra é muito bom, mas tem pessoas que ficam tentando achar explicações para tudo. Meu irmão, a palavra diz em Timóteo 3:16 que toda a escritura era divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para instruir, para redarguir em justiça, a fim de que todo homem, e quando ele fala todo homem é sentido de humanidade, homem e mulher, chegue à estatura de varão e varoa perfeitos. Vamos continuar cometendo falhas porque nós somos pecadores. Mas o Senhor, Ele é poderoso para perdoar todos os nossos pecados se nós os confessarmos. Um dia eu também aprendi que pecado tem nome e sobrenome. Então confesse os teus pecados verdadeiramente. Pecado tem nome. É como diz, não é você chegar diante de Deus todo dia à noite e dizer: Senhor, perdoa todos os meus pecados desde a hora que eu levantei até agora, a hora que eu vou dormir. Amém. Não, não é assim que se confessa pecado. Confessar é sentir arrependimento, sentir tristeza e dizer: Senhor, me perdoa porque eu menti hoje para aquela pessoa. Porque eu falei coisas, eu falei inverdades para aquela pessoa, seja para um amigo, para alguém da família, ou para uma pessoa, de repente, que você, do seu convívio. Isso é pedir perdão, é você se arrepender de verdade. Senhor, me perdoa porque eu olhei para aquele homem, para aquela mulher com um olhar maldoso, com um olhar de cobiça. Sabe, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque quando o pecado dele era apontado, ele não ficava arrumando desculpa. Como muitas vezes eu e você fazemos. Ah, mas eu pequei por causa disso. Ah, mas o senhor também viu o que aquela pessoa fez para mim? Por isso que eu acabei pecando. Não, você peca porque você quer. Nós pecamos porque queremos. Temos livre-arbítrio, temos liberdade de escolha. E quando o Senhor fala que nós somos imagem e semelhança dele, eu digo uma coisa para você, meu querido. Imagem e semelhança é na capacidade de pensar, na capacidade de tomar decisões, na capacidade de escolha entre certo e errado. É isso, é nisso que nós somos semelhantes ao Senhor. Mas o mais importante, você nunca vai amar ao Senhor mais do que Ele ama você. Ele te ama muito mais. A palavra diz lá no livro de Efésios que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo ser criado, Ele já sabia, já conhecia nós. Ele já sabia que nós iríamos existir, em que família iríamos nascer. Então nunca diga ao seu pai ou à sua mãe: ah, eu não pedi para nascer. Se você fez isso um dia, eu te aconselho, peça perdão para teu pai, para tua mãe. Realmente você não pediu para nascer, mas Deus escolheu. Deus escolheu que você nascesse naquela família, naquele meio de convívio, com aquela sociedade ao seu redor. E diga uma coisa, Ele te fez com um propósito. É como, sabe, é como Ele diz para Jeremias, lá no capítulo 1 de Jeremias, quando Ele fala assim: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre, eu já te conhecia, já te chamei pelo nome, e as nações eu te dei por profeta.
Ou seja, Jeremias sabia que tinha sido escolhido como profeta para pregar a palavra nas nações, não só onde ele estava, mas onde quer que ele pisasse, que ele podia manifestar o reino de Deus. É isso que Deus quer de você, meu querido. Se de repente essa palavra está tocando o teu coração, não perca tempo. Não perca tempo. Eu já estou há alguns dias querendo fazer esse vídeo, sabe? E hoje calhou que eu estou sozinho em casa e é um dos melhores dias para mim, porque eu gosto muito da solitude, sabe? Os momentos em que eu estou sozinho, eu quero aproveitar ao máximo, seja para orar, para cantar louvores com meu violão. E hoje eu escolhi falar um pouquinho da palavra para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, olhando nos teus olhos. Jesus te ama muito mais do que você imagina. Tá bom? Jesus te ama. Independente do que você faz, Deus abomina. O nosso pecado ele abomina. As nossas atitudes erradas, com certeza ele abomina. Mas quando ele vê arrependimento no nosso coração e pedido de perdão, eu digo uma coisa, ele te perdoa e esquece. Não fica lembrando ele não. Porque se você for lembrar, ele fala assim, você está me lembrando do quê? Eu já esqueci. Eu já te perdoei. E ele continua te amando cada dia mais. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Eu senti do Senhor de falar um pouquinho dessa palavra hoje. E cara, religiosidade não te leva a lugar nenhum. Cerimonialismos, sabe? Hoje é tantas coisas, inventado tantas coisas no meio de um culto hoje, em que tudo que se faz é cultuar o momento, cultuar pessoas, dar crédito a pessoas, e o Senhor não tem sido o centro da adoração. Cara, culto é para isso, é para você cultuar. Você não vai à igreja assistir a um culto. Você vai cultuar a Deus, você vai entregar a Ele a tua adoração. E é isso que Ele espera de você. E com certeza quando nós fazemos isso com um coração sincero, Ele nos retribui de forma grandiosa. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas eu digo uma coisa, nenhum problema é maior do que o Deus que nós servimos. Sabe, nenhuma aprovação é maior do que Deus. E Deus é para todos. Você não precisa de santos, você não precisa de amuletos sagrados, ou pé de coelho, outras coisas que fazem parte da cultura humana, sabe? Acreditar em coisas palpáveis. A fé é impalpável. O escritor do livro de Hebreus já diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então creia. Se você crer com todo o teu coração, Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. E vai colocar uma alegria no teu coração que você nunca imaginou. É como diz a palavra, Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Recebe essa paz no teu coração em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.